Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Oiê, Juliana Rosa. Salve, salve, salve. Vem cá, conta pra nós novidades naquele negócio que aumenta os preços, assim, que o pessoal fica doido, que hoje custa 10, amanhã custa 20, a tal da inflação, não? Não, o negócio não para, né? Impressionante. Oi, Neg, tudo bem? Boa tarde para você, para Débora, para o ouvinte. Boa tarde. Você está meio de verde também, acho que como eu, né? Na esperança sempre, né? Que a gente é brasileiro, não desiste nunca. Mas as projeções de inflação não param de subir. A gente tem uma questão mundial que é uma preocupação de estagflação, que é uma inflação muito alta e um crescimento baixo. Tanto é que hoje as bolsas estão desabando, viu? Eu estava olhando agora antes de entrar aqui no ar, estava olhando que a bolsa aqui do Brasil, impressionante, que o Ibovespa está caindo agora 2,47 e perdeu aquele patamar dos 110 mil pontos, que é como se mede a valorização das empresas cotadas na Bolsa de Valores. E por que o clima está tão negativo? O dólar também está subindo com força, olha, 5,43 agora. 5,44 bateu agora, alta de 1,32%. 1,32%. O que está acontecendo no mundo e aqui também? A gente está tendo uma pressão inflacionária muito forte. No mundo, o que acaba batendo aqui, os preços internacionais estão muito caros porque as economias cresceram muito rapidamente depois do pós-pandemia, as cadeias de fornecimento não estavam regularizadas, então não deram conta, então a gente está tendo muita falta de matéria-prima, falta de insumos, isso está tendo aqui no Brasil, na indústria brasileira, principalmente a indústria automotiva está muito parada, esperando, está lá as fábricas, né, dando férias coletivas, tudo parado, esperando as peças chegarem. E aí, para completar, está faltando energia também. Energia está cara no mundo e está faltando energia na China. A China está com racionamento de energia, então isso pode jogar ainda mais para baixo o crescimento da segunda maior economia do mundo, né, que é a China, que compra muito da gente também, e é aquele cenário, né, você cresce menos e os preços não param de subir, que é o pior cenário, tal da estagflação. Aqui no Brasil, para completar, a gente tem muita pressão interna. Aqui dentro a gente tem as discussões do uso do dinheiro público. As contas públicas continuam sendo o fator que mais coloca lenha no dólar. A gente está com esse dólar alto hoje no mundo, mas quando você olha a nossa moeda, em relação à moeda de outros países emergentes, inclusive, a nossa moeda perde mais força. E por quê? Porque aqui os riscos estão sendo vistos como maiores do que outros países emergentes. O governo está começando a semana nessa discussão de estender o auxílio emergencial. A gente sabe que é fundamental ter aumento de proteção social nesse momento, seja através do Bolsa Família, seja através da extensão do auxílio, porque não tem ainda verba garantida para o Bolsa Família, mas o fato é que, como no nosso orçamento, quando a gente aumenta gasto em alguma coisa que é prioritária, a gente tem que tentar cortar em algum lugar. É claro que quando a gente fala de pessoas, tem gente que não tem mais onde cortar, mas o governo a gente sabe que tem onde cortar, o Congresso tem onde cortar, só que os investidores, os empresários olham para o Brasil e falam assim, bom, esse pessoal não está sendo responsável com as contas públicas, então se vai sair gastando sem cortar em um monte de privilégio que a gente sabe que tem na máquina pública, o pessoal olha e fala assim, esse país aí, não sei não, viu? Para emprestar eu vou cobrar mais caro, ele pode dar um calote lá na frente, então eu vou cobrar juro maior para financiar a dívida, a nossa moeda perde valor. Então, Eneg, a gente está vivendo uma discussão hoje, né? A gente tem o Banco Central hoje divulgando a 26ª semana seguida de aumento nas projeções de inflação do país. A gente está com a previsão agora para o IPCA em 8,51%. 8,51%, é muito acima da meta de inflação do vem também já está acima dos 4%, a meta é 3,5%, e aí tome de aumentar juros, né? O presidente do Banco Central hoje, Roberto Campos Neto, falou sobre isso, o ministro da Economia disse que vão ter responsabilidade fiscal, sim, e no final das contas está todo mundo num ambiente muito
incerto, há um ambiente de muita preocupação e a gente, sem fazer o dever de casa, acaba colocando mais lenha, né, nessa fogueira de preocupações também, Oneg. Juliana, quando a gente vê a pauta que tem à disposição do Congresso Nacional para votar, e eu não me refiro a coisas extremamente polêmicas do tipo reforma tributária, que talvez seja amplo demais, complicado demais, não vai votar nunca, fica aquela enrolação e tal. Mas você tem, por exemplo, medidas e discussões, por exemplo, marco das ferrovias, privatização dos correios, transporte de cabotagem, para falar 3 coisas bem objetivas, que se o Brasil vota, bota para andar, mostra um compromisso com o progresso, com o avanço, com o investimento, medidas microeconômicas que envolvem a abertura da economia, facilitação de importação de maquinário, que também pode dar um recado para o investidor, e para o investidor pequeno, para o empresário, para todo mundo, de que o Brasil está fazendo a lição de casa. Esse tipo de coisa, se a gente fizer, produz um efeito, ou você acha que nessa altura do campeonato o grau de desconfiança pede medidas ainda mais enérgicas? Essas medidas são importantes, só que aquela coisa de você pensar no mar, né, porque essas grandes obras estruturais, elas têm efeito, sim, como você falou, em confiança, mas o efeito prático para começar a construir a ferrovia e tal, isso não é rápido, né? Tem que ter projeto de viabilidade, tem que ter licenciamento ambiental. Então, não é uma coisa que rapidamente a gente vê efeito no PIB. O que a gente vê no curto prazo é esse dever de casa rápido que é possível fazer, que é essa sinalização de que a gente vai ter responsabilidade, porque aí a gente atrai mais investimentos, inclusive por um valor menor, né, um juro menor que o investidor cobra para colocar dinheiro no Brasil. Então, essa parte de estrutural, isso até que está andando, né? A gente tem muitas possibilidades no Brasil, embora seja isso, assim, o efeito não é rápido e o investidor, obviamente, coloca no preço o chamado risco Brasil, né? O risco de colocar no Brasil. E acaba sendo uma gordura a mais aí por conta disso. Agora, tem essa discussão enorme agora com o ano eleitoral, como é que vai ser a questão da responsabilidade mesmo, né? Muita movimentação em torno de intervenção. A gente vê aí o Congresso dizendo que está tentando costurar, junto com a Petrobras e o governo, e os governadores, uma solução para não ter tanta oscilação no preço do combustível. É importante discutir isso, claro, mas a gente sabe que é sempre aquele risco de ter algum tipo de interferência que afaste investimentos, né? É preciso uma solução, por exemplo, o ICMS, que varia muito de estado para estado, que seja único e que possa ser cobrado, como a gente tem conversado, num valor em reais, não em percentual, porque mesmo que não suba o imposto, como ele é um percentual do valor da bomba, os estados estão arrecadando mais. Então, assim, tem outras questões que envolvem preços que precisam ser debatidas, mas enquanto a gente não resolver essas questões estruturais, o medo faz com que a gente fique pagando muito caro, via câmbio principalmente, né, via moeda americana, que acaba batendo aí na nossa conta de luz, no preço do combustível, porque o petróleo é cotado em dólar, em vários alimentos, porque tem carne cotada em dólar, né, é uma commodity, milho, soja, minério de ferro, então tudo isso acaba impactando a economia como um todo. É importante que a gente possa acompanhar essa semana toda a discussão fiscal de auxílio aos mais pobres com responsabilidade e toda essa agenda referente ao andamento de reformas também que tenha um pingo de responsabilidade, né? Porque a reforma do imposto de renda está abrindo mão de arrecadação no momento que está faltando dinheiro para o país, né, pagar inclusive salários, aposentadorias de servidores públicos, e a gente tem que ver como é que essa conta vai fechar, precatório, né, está tudo em aberto. A gente tem que acompanhar como isso tudo vai ser, como é que vai ser o desfecho disso tudo. E no Brasil a gente sabe que é meio que cada um por si, Deus por todos, principalmente em ano eleitoral. Então essa é uma tensão que está batendo no bolso de todos nós, principalmente das pessoas que são mais pobres, né?
Economia, Juliana Rosa, volta a conversar com a gente amanhã neste mesmo horário. Esse mesmo horário é a Débora Alfano que diz qual é, tá? Ah, eu tô vendo. Ela que manda Controla o aí relógio Você aqui. tem nas dúvida máquinas aí, né? Impressionante. E hoje não tem Juliana Rosa no Jornal da Band? Ela Cadê que aquele manda, é encontro a Juliana noturno? Rosa que decide, porque se ela souber que eu vou, ela vai esperar eu sentar na bancada para entrar depois, para não ter que me cumprimentar. Este final de semana, andei vendo postagens contra as quais eu me insurgi, fotos mostrando essas duas traíras que aparecem aqui no vídeo, Débora Alfano e Juliana Rosa, uma do ladinho da outra, todas fofinhas, duas bonitinhas, não sei o que, sorridente e tal, e dizendo que só foram no estúdio porque eu não tava lá. Ah, Claro, para provocar catacoquinho. você, né? É, mas conseguiu. Provocar Fiquei você. muito revoltado. Tô revoltado. Fala, Apesar de ser fala aí, apaixonado sofrendo pelas duas. bullying, né? Fala isso, a gente está fazendo bullying com uma Tudo. pessoa Não. prejudicada fisicamente, Você né? Com vai esses ver. joelhos Com doentes. dificuldade de locomoção. Não, isso o RH logo vai receber um relato completo disso. Valeu. Beijão, Juliana. Beijo, Um beijão. Ju. Até amanhã.